Qual a diferença entre eletrostática e o que a gente conhece hoje, que chega na casa da gente, corrente elétrica? Quando a gente fala de eletrostática, a gente está falando de descargas elétricas, tipo relâmpago. Essas cargas, elas escapam, com pequenas explosões e pronto, são fagulhas, são centelhas, elas não têm continuidade. A eletricidade que chega na casa da gente, não, a gente chama de corrente elétrica porque são coisas contínuas, né? Escoam de forma contínua e uniforme. Como é que a gente avalia qual a tensão, qual a voltagem que uma máquina dessa gera? Pois é, saiba você que cada milímetro de faísca no ar corresponde a 1000 volts. Então, se a gente tem aqui uma faísca de 10, 15 ou 20 centímetros, a gente tem 100, 150 ou 200 mil volts. A voltagem que chega na sua casa, como você sabe, é de 110 ou 220 volts. Só que também lá chega uma amperagem para fazer funcionar os equipamentos que você tem na sua casa. Por exemplo, o chuveiro, que é quem mais consome energia elétrica, ele funciona com uma amperagem da ordem de 20, 30, 40 amperes. A amperagem é a medida de corrente. Quando a gente fala baixa amperagem ou alta amperagem, está querendo dizer que passa pouca corrente elétrica ou muita corrente elétrica. Aqui a gente tem 100, 200 mil volts, entretanto a amperagem é zero. Portanto, esta máquina não oferece perigo algum com relação à saúde de quem está manipulando a máquina ou quem está explorando a máquina. O eletróforo também é uma máquina que gera cargas elétricas, como a máquina eletrostática que a gente mostrou há pouco. Primeiro a gente tem aqui um disco de alumínio e um cabo de acrílico. Aqui a gente tem um disco de um plástico chamado PVC, certo? E uma borda de acrílico que tem a função apenas de limitar a posição do disco de alumínio. A carga inicial, a gente gera ela por atrito. Depois a máquina se responsabiliza por gerar indefinidamente cargas elétricas. Como que eu faço? Eu vou pegar toalha de papel e vou atritar sobre o disco de PVC. Essas cargas aqui vão ajudar apenas a induzir todas as outras que essa máquina vai gerar. Vamos supor que gerou cargas positivas no plástico. Então, ao colocar o disco de alumínio sobre o plástico, as cargas elétricas negativas do alumínio se aproximam do disco de PVC, que estão com carga positiva. Ou seja, devemos lembrar que carga de sinais contrários se atrai e carga de sinais iguais se repelem. Se as cargas negativas do alumínio se aproximam do disco de PVC, as cargas positivas do alumínio tentam se afastar ao máximo do disco de PVC que está com carga positiva. Ou seja, eu quero eletrizar o disco de alumínio. O que eu faço? Arranco as cargas positivas e deixo só as negativas que estão próximas ao disco de PVC. Como eu faço isso? Eu toco o meu dedo no disco, estou aterrando o disco. Dessa forma, eu anulo as cargas positivas, é como elas escoassem pelo meu corpo, ou seja, meu corpo funciona como um fio terra, e quando eu tiro o dedo, sobraram aí apenas as cargas negativas que estão juntos do disco de PVC. Por que elas não pulam para o disco de PVC? É porque ele é isolante. Agora eu seguro pelo cabo, tiro o disco e tenho uma descarga elétrica. E eu posso repetir isso tantas vezes quanto eu queira. E aqui vai uma receita muito rápida para você construir um eletróforo desse. Você pode usar uma forma de pizza para fazer o cabo, que precisa ser isolante, e aí vai uma dica, hein? Madeira não isola a alta tensão. A gente precisa usar plástico. Então você pode usar um cano de água e colar sobre a forma de pizza. E para substituir o disco de PVC branco, você pode usar qualquer plástico, tipo, por exemplo, aqueles plásticos de impressão de raio-x. E você vai atritar com papel e vai funcionar do mesmo jeito. E essa máquina ficou assim tão famosa porque ela é conhecida por deixar as pessoas literalmente de cabelo em pé. Esta máquina já foi construída com a finalidade de investigação científica mesmo. Van der Graaf criou esta máquina para gerar alta tensão para acelerar partículas. Vamos primeiro identificar os elementos que compõem a máquina. A gente tem um eixo que está preso em duas extremidades e que pode girar livremente. Esta correia rosa é uma cinta de borracha que corre livremente entre
aquele eixo isolante que está lá embaixo e um outro eixo isolante que está aqui em cima. Quando essa correia passa pelo aquele eixo isolante que está lá embaixo, ela atrita com o eixo isolante, ela gera carga elétrica. Ao chegar aqui em cima, dentro desta cúpula metálica, existe uma escova, uma espécie de coletor eletrostático. O que ele faz? Ele recolhe as cargas que estão sendo trazidas pela correia e vai acumulando na esfera. Ora, vai acumulando na esfera, até que a esfera não consegue segurar mais. Por quê? Porque essas cargas se acumulam e querem distância uma da outra. Quando alguém sobe aqui nesta máquina, aqui na base dessa máquina, e portanto fica isolado do chão e coloca a mão sobre a cúpula, todas as cargas que até então se acumulavam apenas na cúpula metálica passam a se dividir entre a cúpula e a pessoa que está aqui em cima. Tanto a cúpula quanto a pessoa começa a ficar carregada com um tipo de carga elétrica. Essas cargas elas tendem a ir para as pontas, ou seja, por exemplo, para as pontas do cabelo. Como os cabelos são leves e as cargas se repelem, os cabelos tentam se afastar um do outro e a composição resultante disso é cabelo em pé e espalhado. Agora a gente vai explorar outros fenômenos extremamente interessantes que acontecem aqui, que estão presentes no dia a dia da gente. Por exemplo, Janaína, por favor, aproxima a esfera da cúpula. Estas faíscas que vocês estão vendo são descargas elétricas. E descargas elétricas idênticas ao que acontece, por exemplo, no relâmpago. O acúmulo de carga que acontece nessa esfera é similar ao acúmulo de carga que acontece nas nuvens e que geram relâmpago. Veja, só que aqui a gente tem algo da ordem de 100 mil volts. Nas descargas atmosféricas a gente tem algo da ordem de milhões de volts. Agora veja o seguinte, como é que a gente se livra dessas descargas elétricas no nosso dia a dia? Usando uma coisa chamada para-raios. E como é que funciona o para-raio? Assim, veja, por favor, Janaína. Eu vou estragar a brincadeira da Janaína. Ó. Quando eu aproximei a ponta da cúpula do gerador de Van de Graaff, fica escoando continuamente carga da cúpula para a haste, que eu estava aterrado, e isto impede o acúmulo de carga na cúpula do gerador de Van de Graaff. A função dos para-raios não é catar-raio. A função dos para-raios é evitar que os raios aconteçam.